Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Eu falo que eu tenho medo de vir até a tribuna para elogiar e cumprimentar, porque tem tanta gente para quem eu tiro o chapéu que eu fico com medo de ser injusta. Mas eu não gostaria de deixar passar batido os meus cumprimentos ao Sérgio Teixeira, jornalista da Folha da Região, pela série Nossa Terra. Vale a pena acompanhar aquele trabalho de pesquisa sobre o meio ambiente. Na mesma linha, também quero cumprimentar o Fernando Lemos, o Tilim, a Natália Gotardi e o Márcio Bracioli, porque de maneira primorosa eles souberam retratar todas as emoções da partida do Vôlei Futuro no último sábado, que muita gente diz que foi a manhã rosa. Então, a esses jornalistas os nossos cumprimentos e também aproveito para cumprimentar a direção do Vôlei Futuro, por duas razões. A primeira, pela vitória mesmo de 3-2 sobre um time aguerrido, um jogo difícil e que nós conseguimos vencer. E venceu também o Vôlei Futuro quando, de uma maneira muito elegante, inteligente e pacífica, escolheu esta maneira para combater a violência e o preconceito de que o time foi vítima dias atrás, quando jogou na cidade de Contagem. A gente costuma dizer que preconceito é violência. E violência, para tratar a violência, não tem remédio melhor que atitudes pacíficas e que sensibilizam as pessoas. E o Vôlei Futuro fez isso. Eles ofereceram flores ao invés de atirar pedras. Então foi essa a maneira que eles escolheram para manifestar a indignação que todos sentimos quando o nosso jogador Michael foi desrespeitado pela torcida na cidade de Contagem na disputa da partida anterior. Então, parabéns a todos. Nessa mesma linha, eu quero cumprimentar e quase que informar que no sábado nós elegemos o Dilador Borges, o Marcos Pila, o Jair Rosseto, o nosso companheiro Celso Crusca, de Suzanápolis, vereador como eu, e o prefeito de Bilac, Roberto Rebelato. Essa turma vai representar as regiões de Araçatuba e Andradina na cúpula do PSDB, tanto em nível nacional como estadual. Também quero dizer que fiquei muito feliz ao ver o nome de Araçatuba citado por diversas vezes pelo governador Geraldo Alckmin, na entrevista que ele deu à Associação Paulista dos Jornais, quando ele concedeu essa entrevista para fazer um balanço dos seus 100 dias de governo. De tudo quanto de bom que o governador falou, me chamou bastante atenção o compromisso dele com a faculdade, com a instalação da Faculdade de Medicina aqui em Araçatuba. Isso foi muito bom, ouvir essa notícia na entrevista que o governador deu. E eu aqui já faço um apelo ao prefeito Cido Sério, que o que depender dele, que ele faça rapidamente e que todos juntos façamos as gestões para que Araçatuba tenha esta faculdade de medicina que vai fazer uma revolução na questão da saúde tão sofrida na nossa cidade. Eu gostaria aqui, o prefeito Cido Sério andou falando algumas coisas a respeito de que a oposição não teria o que fazer porque ele está tapando os buracos. Eu gostaria de dizer que os buracos da administração Cido Sério, no meu entendimento, não estão só no asfalto da cidade. Eu vejo os buracos da sua administração quando ele vira as costas para a população, como foi o caso da nossa reivindicação junto ao cemitério. Em agosto do ano passado, nós apresentamos um grupo de senhoras dispostas a cuidar do cemitério. Até hoje, nós não obtivemos as respostas que nós precisávamos. A semana passada, eles disseram que iam nos mandar uma lista parcial dos concessionários e não nos trouxeram essa lista. As praças, que é o orgulho dessa cidade, estão abandonadas. A gente também tem um projeto para as praças. A Praça Mário Turrini, lá no Claudionor Cinti, se eu não estou enganada, até hoje ainda não recebeu água. Era um projeto que a gente estava desenvolvendo lá e a comunidade está aguardando.
Então, os buracos, no meu entendimento, não são só do asfalto. E a gente está feliz de ver que isso está acontecendo. Como dizia meu pai, não faz mais que obrigação. Mas, em todo caso, é isso que a gente quer chamar a atenção. É o governo de Araçatuba olhando para as coisas importantes do povo. As promessas sendo cumpridas. A gente não está falando do que inventamos. Eu queria pedir à TV Câmara que mostrasse no plano de governo do prefeito Cido Sério o que ele prometeu para a nossa cidade. Ele prometeu uma Araçatuba mais bonita, e não é isso que a gente está encontrando. A questão do asfalto faz parte desse conjunto de promessas que integram a nossa cidade, o nosso dia a dia, que integram a vida e colorem a vida da cidade que nós tanto amamos. Está aí, vamos reestruturar os espaços públicos com a criação ou reforma de escolas, praças, centros de convivência, espaços culturais, praças esportivas e o recapeamento da cidade. Precisamos melhorar a autoestima da nossa cidade. Como melhorar a autoestima? Olha essas fotografias, gente. Nós já estamos com 2 anos e 4 meses de governo. A Praça Rui Barbosa, essa é a Mário Turrini. A Praça Rui Barbosa, eu passei lá esses dias, eu fiquei assim, indignada. Ela vai aparecer aí na fotografia. Dentro do coreto, tem gente dormindo dentro do coreto. Aquela água, nós vamos ver aí, vai passar na sequência de fotos. Essas são todas áreas verdes que tinham que estar prontas para a comunidade de Surutá. Mas não, elas continuam abandonadas. Olha, essa aqui é a Praça do Pinheiros, Praça Nova, sem manutenção. Agora, de todas essas, eu fico mais indignada com a Praça Rui Barbosa. A cor da água da fonte dá medo na gente. A situação dos banheiros impressiona. O cheiro daquela água, não é possível eles continuarem. Essa daí, a que passou, é a do Cristo Redentor, gente. Vocês já passaram por lá? Então, não tem cabimento. A Praça Rui Barbosa é porque a gente, com o tempo e as fotos, acaba não dando conta de sincronizar como gostaria. Mas as imagens mostram isso que a gente está reclamando aqui, que a gente está lamentando aqui, pedindo providências. Na mesma linha estão os cemitérios. Eu falo que o cemitério do Roselli, ele divide os bandidos que têm ficado lá com arma na cintura, usando droga. Lá dentro, os bandidos dividem o mato com os bichos lá, o escorpião. Que falta de respeito com as pessoas. Eles não deram conta de construir sequer aquele banheiro no cemitério Recanto de Paz. Aqui no cemitério do centro da cidade, no cemitério da Saudade, a sujeira chega a revoltar a gente que tem um parente enterrado lá. Aí, fechado para a reforma, a Praça Rui Barbosa, há quanto tempo esses banheiros estão naquele estado? Então, é a cor da água, da fonte da Praça Rui Barbosa. Então, olha lá, o nosso coreto, as grades já todas sendo deterioradas, uma barraca lá dentro. Então, quando a gente vem aqui e faz o apelo, nós não estamos falando de coisas que nós inventamos, nós estamos falando de promessas que nos foram apresentadas e que convenceu um monte de gente que elegeu essa administração. Então, a gente não tem condições de aceitar. Daí eu falo que os buracos não estão só nas ruas. Por fim, eu queria dizer que a gente fica tão triste, porque muitas vezes o prefeito Cido Sério participa de reuniões conosco, como foi o caso desse movimento das entidades com o prefeito, a Câmara e outros segmentos, e a gente vê, às vezes, as pessoas que apoiam essa administração, os seus assessores, falar dessa cidade como se fosse um outro lugar. Não esse que a gente mora, não esse que a gente reclama. Lá nesta reunião na casa do advogado, terça-feira, um munícipe falou isso, que a cidade que o prefeito canta em verso e prosa é bem diferente daquela que a gente enfrenta todo dia. Então, só para concluir, eu queria dizer que a gente está feliz em ver que sim, está saindo o asfalto. Mas pensar que não dá para fazer só isso,
Hoje nós discutimos aqui, só para concluir, seu presidente, a reivindicação dos fiscais. Gente, será que é preciso que seja uma coisa ou outra? Será que não é possível conceder aquilo que está faltando a este e àquele segmento? É isso que nós temos que pensar. A nossa cidade está padecendo de atenção, de paixão, de carinho. A promessa foi dele, como vocês viram. Muito obrigada.